Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e esse é o Farol LS referente ao pregão do dia 31 de maio de 2016, terça-feira, último dia útil deste mês de maio. Vamos então às movimentações do mercado. Temos aí na tela o gráfico diário do índice Bovespa, hoje um dia de queda de 1,01% e um dia que eu posso considerar importante. Primeiro, houve a retomada do volume, né? E não só houve a retomada do volume, como a gente teve um grande volume, né? E esse grande volume vem a romper a mínima que a gente tinha até então, né? Aqui no gráfico do índice Bovespa, aquela sombra, né? Que seria talvez a cabeça do pullback, do rompimento do pivô, né? Um ponto que fica mais claro no gráfico do futuro, né? Era um ponto importante. O rompimento desse patamar abre espaço para a continuidade do movimento de queda. Estamos numa tendência de baixa, certo? O mercado tentou repicar, não conseguiu, retomou um movimento de queda e agora a gente tem o suporte mais significativo no fundo da metade de março por volta dos 47 mil pontos, né? A gente tem um suporte intermediário aqui por volta dos 48 mil, mas na minha leitura, o mais provável é que o mercado siga nesse movimento de queda em busca dos 47 mil pontos. Hoje houve um evento, né, que ajuda a explicar esse alto volume que a gente teve no mercado hoje, que foi o rebalanceamento da carteira do MSCI, né? Então alguns papéis tiveram uma grande quantidade de negociações, principalmente empurrando os preços para baixo, tá? Teve uma saída aí de 1 bilhão, pelo que falaram na Infomoney no pregão de hoje, por conta desse rebalanceamento. Mas enfim, vamos ao gráfico mais significativo no momento. Vou ligar agora não. Que é o gráfico do futuro, o IM16, velocidade diária. A gente vem falando várias vezes sobre a situação, né, da importância da mínima desse doji aqui da segunda-feira passada, da semana passada, que marca uma zona de suporte deste contrato, o M16, e o rompimento dessa zona abriria espaço para o mercado cair no vazio desse contrato e acelerar o movimento de queda. Teve um dia bem volátil no início, né, o início do pregão foi bem volátil, e no final das contas o mercado realmente foi para baixo, com um bom volume. A expectativa agora é realmente de queda. A gente vem falando do gráfico de 60 minutos, a importância de só acreditar num movimento de alta através de um zigue-zague nos 60 minutos, coisa que nós não tivemos. E o rompimento dessa zona aqui, né, abre espaço para a continuidade do movimento de queda, e aqui nós temos o rompimento bem claro nos 60 minutos. Tá? Antes disso, o mercado aprontou nos 15. A gente teve um início de pregão com uma barra elefante que foi acionada, o mercado insinuando a perda de suporte, tá? A gente não chegou a ter o primeiro movimento, a gente estava na expectativa que ele viesse a acontecer, mas o mercado foi repicando, acabou acelerando, rompeu a máxima do dia e veio buscar o topo de ontem, né? Quando aconteceu esse movimento aqui, né, que surpreendeu a todos, pelo menos me surpreendeu, a gente ficou com surgiu nesse momento a possibilidade realmente do mercado iniciar mesmo um movimento de alta, marcando um fundo, porque ficou com uma cara de rompimento falso isso aqui, né? Uma tentativa do rompimento e o mercado nega violentamente essa tentativa, né? Mas não vai entrar nesse movimento enlouquecido de alta aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai esperar um zigue-zague ascendente, o rompimento dessa estrutura, né? Idealmente, como eu já vinha falando, um pivô de alta de 60 minutos. E o que aconteceu dali para frente é que o mercado veio corrigindo e acabou rompendo fundo. Então foi um dia de grandes movimentações. A gente também teve uma movimentação enorme em Bradesco, a questão ali das zelotes, enfim, então teve um monte de coisa, troca de contratos no dólar, foi um dia bem movimentado. Mas repara, né, que houve uma tentativa, não foi, o mercado tentou ir embora, voltou a cair e rompeu com bastante violência, e a gente fecha o pregão, né, a negociação dos futuros às 18 horas com uma boa entrada de pressão vendedora, né? Então o mercado rompeu, tentou repicar e bateram nele de novo. Então
expectativa agora é de queda, é venda, não há dúvida em relação a isso do ponto de vista gráfico, tá? E por isso mesmo dá até para abrir operação vendida de swing trade para os gráficos do mini índice e o índice futuro, considerando até, né, um Mastery bandeira aí. Tá? Então agora parece que o mercado saiu de cima do muro e se definiu para baixo. Então a gente volta a ser agressivo na ponta vendedora. No mercado americano, a gente voltou a ter negociação, também com bastante volume hoje. Foi um dia de queda, inicialmente de alta, e o mercado acabou virando para a queda. Então temos aí o gráfico do índice Dow Jones, mas ele não está gritando continuidade desse movimento de queda. A gente tem a média de 21 períodos ascendente por baixo, a gente tem a LTB que acaba servindo de suporte no movimento de queda. Então não chega a ser um sinal baixista importante essa quedinha que a gente vê no Dow Jones e também no S&P 500 futuro. Tá? A gente estava em cima do topo e aí ele deu uma balançada, né? O viés segue sendo altista, apesar de estar acusando a pressão vendedora ali da resistência. Tá? Dólar. Vamos frisar que WDO M16 venceu hoje. Né? Então, desde o início do dia, a gente já tinha que operar o WDO N16. Vamos olhar aqui o gráfico diário do N16. Tá? E o que a gente percebe é claramente aquela situação de retângulo que a gente vem falando. Tá? E ontem a gente teve um candle de baixa. A gente até poderia esperar a continuidade do movimento de queda, para a gente estar testando a resistência de um retângulo com viés baixista. E o mercado surpreendeu. Tá? Abriu em queda e inverteu forte para cima. E até faz aqui um engolfo de alta. É meio que um Twin Towers. Né? Só que geralmente, né, nesse posicionamento que a gente tem o rompimento que é frustrado por um engolfo de baixa, formando um Twin Towers vendedor. Aqui é o contrário, o mercado tentou cair e a gente teve um movimento de alta. Não houve o rompimento ainda da resistência e como o Twin Towers não está um sinal muito forte por causa dessas sombras. Tá? Mas mostra força no dólar e se houver a partir de amanhã negociação acima dessa máxima aqui, é bem possível que o dólar finalmente de fato rompa essa estrutura e consiga sustentar o movimento de alta. Tá? Olhando no intraday, foi um dia de um comportado zigue-zague ascendente, deu para buscar umas operações na ponta compradora aqui, né, tanto na primeira hora e meia de pregão e depois no gráfico mais longo pelo rompimento do primeiro movimento. E a resistência que a gente já tinha desenhado ontem, né, foi a resistência que segurou o mercado. Então, a gente tem resistência bem definida em 3.664 aqui no dólar. Okay. Então, há uma leve expectativa altista, mas seria importante a gente conseguir firmar primeiro o rompimento. E no juro, dei um F18, a expectativa era de queda, a gente até teve uma variação positiva, mas o candle é baixista. Tá? A gente não perdeu a mínima de ontem. Perdendo a mínima aí de segunda-feira, provavelmente o juro continua no movimento de queda em busca do fundo aqui de maio. Vai se definindo um retângulo. Tá? Então, para operações direcionais, a gente tem que ter o claro rompimento dessa estrutura de retângulo formada. Indo para as ações, a Vale também teve um dia volátil, fechou com uma longa sombra superior, expectativa de queda, reparem bem com a média móvel de 9 segurando os preços. Na Vale 3 é o mesmo cenário. Tá? Petrobras caiu legal hoje, tá? Perdendo inclusive a mínima de ontem, então aquela operação por gap de fuga vai fluindo bem, a expectativa é manutenção no movimento de queda, vindo buscar a faixa aqui do 7,50 na PTR4 e na PTR3. O ponto mais forte de suporte fica ali próximo dos 9. Tá? Então, e também a gente percebe que a média móvel de 9 vai guiando os preços aqui na Petrobras. Ambev não fez nada demais. Tá? No setor de siderurgia, Gerdau vai perdendo essas mínimas, mas não mostra ainda um rompimento. Tá? O gráfico está bem pouco interessante. Melhor não fazer absolutamente nada. A CSNA ontem fez uma estrelinha com baixíssimo volume. Não foi um sinal significativo para operações de swing trade, na minha leitura, tanto que não teve indicação nenhuma nesse sentido. Hoje a gente faz um doji um pouquinho mais amplo, poderia ser visto aí até com
sinal para uma possível reversão altista na superação da máxima de hoje. Tá? É possível, mas não direto no gráfico diário. Eu focaria no intraday, tá? Para tentar embarcar num cenário altista, que eu não acho que vai acontecer. O viés continua sendo baixista e o alvo continua sendo essa faixa entre os 6 e a média móvel de 200 e 5,79. Tá? Goal, já que a gente falou de Gerdau, né? Goal chegou a cair, mas se recuperou, né? E até fica com uma carinha de possível reversão, né? Mas não é um sinal forte, não é um sinal que eu operaria. Tá? E se a gente tiver perda mínima de hoje, no pregão de amanhã, provavelmente Goal acelera em busca do fundo de março, tá? Por volta de 1,57 a 1,49, continua sendo o alvo principal. Os Minas também formam um candle de certa conotação altista, mas não tem um bom posicionamento. O viés segue sendo baixista, né? E o alvo continua sendo a faixa de 1,45. Tá? Setor bancário. Bradesco rompe claramente a faixa dos 23,90, né? Aqui. E, enfim, gera um rompimento. Tá? A gente tem a média móvel de 200 que não foi rompida. Tá? Usualmente, nesses casos, a gente trabalharia a perda mínima para confirmar, mas eu acho que nesse caso aqui, a gente perde muito em termos de percentual. Tá? O rompimento teve bastante volume. O cenário de geral do mercado é para baixo, então acho que compensa não buscar a confirmação e já vender. Se a gente for ajustar o gráfico por proventos, talvez este seja o gráfico que tu veja na tua plataforma da corretora, esse aqui, tá? Também é venda. Isso aqui é um pivô de baixa que tem uma cara de mastro bandeira, né? Tem características de mastro bandeira. Então, é venda. E nesse gráfico a gente não tem a média móvel de 200 para ser um obstáculo. Ela atrai o preço aqui embaixo, né? Então, o Bradesco se enquadra nos nossos modelos para uma operação na ponta vendedora. Itaú também rompe. Tá? O rompimento de Bradesco me parece mais firme, mais significativo. Tá? Eu iria de Bradesco. Mas aqui também dá a ideia de rompimento, só que não rompeu essa sombra. Então, nesse caso, como a sombra também não é tão grande, a perda mínima pode ser bem-vinda para confirmar esse cenário de venda para quem prefere operar Itaú. Banco do Brasil não caiu, diferente de Itaú e Bradesco. Teve um dia de indecisão, mas ainda tem um cenário baixista, né? A gente teve um rompimento importante aqui. Só que o mercado estava bem esticado, então um processo de respiro e de pullback seria bastante razoável, é o que está acontecendo. Tá? O papel ainda não deu sinal de retomada do movimento de queda, isso viria do teste dessa linha vermelha com sinal de reversão significativo ou do rompimento dessa mínima, formando aí um mastro e bandeira. Outros ativos que a gente pode comentar, e hoje tem vários. A LSC3, tá? O papel corrigiu até uma zona de suporte, por volta aqui dos 12,30. Poderia cair um pouco mais, esse suporte até uns R$12, mas já tem uma distância significativa para a média móvel de 21 períodos e um candle bastante razoável. No semanal a gente está num ponto importante já. Então, se o papel for capaz de superar a máxima de hoje e amanhã, tá, é porque provavelmente vai tentar um repique, então merece o comentário. Um outro papel que chama atenção é a BTW13. A BTW13 foi um daqueles papéis, tu pode reparar pelo volume absurdo, né, que foi muito impactado pelo rebalanceamento que eu mencionei anteriormente. Mais informações sobre isso vocês podem achar no site da Infomoney, tá? Independente disso, tá? Ignorando que boa parte desse movimento vem do finalzinho ali do leilão, onde essas posições foram rebalanceadas, tá? O cenário é baixista, o papel já estava numa tendência de baixa, havia rompido um suporte e esse processo todo aqui faz o papel de um pullback, né? O papel tentou subir, não conseguiu e agora dá essa porrada para baixo com muito volume. Então se encaixa em um cenário de venda para o gap de fuga, porque tem o gap aberto, perda mínima sinaliza a operação que está pouco acima da máxima, tem que fazer o filtro por volatilidade, se segue o meu modelo, claro.
Em detalhe importante, tá? A gente teve Monster Gap hoje na BTW3. Tá? Então o mercado pulou totalmente o candle de ontem, que tinha conotação altista. Era a venda na perda mínima do primeiro candle. Para quem estava mais atento, repara o teste de resistência de gap que a gente teve a partir desse candle aqui. Estando nesse candle, tudo bem, o ponto mais claro para uma entrada, sem dúvida, seria nesse candle aqui. Porque enquanto aqui mostra dúvida, né, e a gente ainda está muito num movimento recente de alta, aqui o mercado já teve tempo de pensar e se definir para baixo. Então aqui foi uma venda fácil. Tá? Então BTW3 chama atenção. BVMF fecha abaixo dessas mínimas, mas não com uma cara de rompimento, né, de candle forte, rompimento, mas boas chances do papel prosseguir no movimento de queda, vir em busca aqui dos 14,90, tá? Principalmente se a gente tiver a perda mínima do candle de hoje, vai ficando com uma cara de maço bandeira, então a gente tem que ficar atento a BVMF. CEMIG, a gente mencionou CEMIG alguns faróis atrás, nesse doji, com uma possibilidade de uma compra, né? Tava simpático o papel, não teria, vamos ver aqui, a gente teve uma alta de 4% desde o acionamento, e a volatilidade pedia 5,37. A gente teve 4,24, não teria alcançado o alvo. Tá? Daí, mas também não deu stop. Daí tem a regra dos 4 candles. Sinal mais 1, 2, 3, 4, começa a ajustar stop, porque é a partir daí que o mercado, quando ele não vai de imediato, que ele costuma se definir. Ou vai para o stop, ou começa realmente o repique. E hoje que a gente vê que começa realmente o repique. Entrou um bom volume. O papel se comportou bem ao longo do pregão. Inclusive com o primeiro movimento sendo rompido, e eu vejo uma nova oportunidade de compra, mesmo com o mercado indo para baixo. O CEMIG está mostrando força, se encaixa no cenário de gap de fuga, compra pela superação da máxima de hoje, indo buscar provavelmente a média móvel de 21 períodos ali por volta de 5,92, tá? Então chama atenção. CSMG3, acho que a gente mencionou CSMG3 ontem, né? Chegando aqui na média móvel de 21 períodos, esses candles não diziam muita coisa para nós. Agora o candle de hoje sim, ele dá uma ideia de ignição ali, ele se distancia desse movimento de queda, se apoia na média móvel de 20 períodos, a gente pode trabalhar a máxima desse candle aqui na superação como um gatilho de compra para uma correção, para buscar a faixa aqui dos 26,90, 27, que é a resistência que a gente tira do topo marcado no finalzinho de 2015. DIR 3, mais ou menos como BVMF, né? Vem para baixo dessas mínimas, não fica com uma cara tão forte de rompimento, mas a expectativa segue sendo de queda. Isso aqui talvez já possa até ser considerado massa de bandeira para baixo. No mínimo a gente vai ficar atento no intraday para buscar alguma oportunidade de day trade. E repara que no intraday o papel tentou um rompimento para cima que se mostrou falso. A gente só não operou um rompimento aqui embaixo porque o mercado ficou esticado com sombras, tá? Mas se o mercado volta a cair amanhã e rompe essa mínima no intraday, provavelmente o papel afunda no mastro de bandeira de gráfico diário. Ecor 3, acho que é outro papel que a gente falou ontem e que faz um movimento parecido ali com a Copasa. Tá? A gente tem o rompimento da CLTB de curto prazo, os preços passando para cima da média móvel de 20 períodos, entra volume, o candle fecha próximo da máxima, a superação da máxima pode ser vista como gatilho para uma compra de swing trade. Tá? Elet 6, desde aquele repique que a gente viu nesse ponto de cataclismo, né? Ela vem repicando, e agora chega na média móvel de 20 períodos descendente, faz um candle um pouco mais baixista hoje, com mais volume, né? Perda mínima poderia tornar um movimento de queda, mas eu fico desconfortável em relação a esse gráfico, porque de maneira geral o papel vem realmente num movimento de alta, né? E aquela sombra grande no semanal não deixa o cenário bonito para venda, tão bonito assim para venda de gráfico diário. Mas chamam a atenção. STC3, outro papel que foi bem afetado pela questão do rebalanceamento. E a gente vê aí um cenário de gap de fuga baixista no papel que já está dentro de uma tendência de baixa, que está devendo um teste mais claro do fundo-alvo de janeiro, lá em 10,65. Então, a gente pode pensar em venda desse papel, no mínimo, acompanhar no intraday amanhã. HBOR 3. Esse papel acho que não tem a ver com o rebalanceamento, tá? Acho que não. Mas o que nós temos aqui? Um papel em tendência de baixa, a gente teve o rompimento do 1,42, houve um processo de recuperação, talvez um pullback, agora a gente tem uma barra de ignição baixista e o volume foi razoável. Não, foi bom o volume. Então dá para pensar em venda na perda mínima, mas é daqueles tipos de papéis mais tosqueira, né? Valor baixo, tem que ver se tem aluguel.
se quiser segurar a posição vendida. Mas do ponto de vista gráfico, se a mínima de hoje for perdida, sinaliza venda. HGTX. HGTX rompe esse fundinho, tá? Antes disso a gente tem uma pernada de baixa, já dentro de uma tendência de baixa. Isso pode ser entendido como um mastro bandeira, o volume foi bom. Tá? E se a gente ajustar por proventos, dividendos e tal, a gente ainda vai ver uma sinalização interessante de rompimento, né, de uma zona de suporte. Então se encaixa num cenário de venda HGTX. Esperar a confirmação pela perda mínima é uma possibilidade bem razoável. Pecar, fica até com uma carinha de fundo reflexo, né, batendo aqui na faixa dos 40 de novo. Esse papel nos chamou a atenção no dia 23, já teria alcançado o alvo, então a gente não teria posicionado na compra aqui. Se o candle fosse mais parecido com esse aqui, a gente teria uma sinalização de compra, mas no mínimo vale a pena acompanhar a Pecar mais de perto amanhã, tanto para um cenário de alta, se o papel acordar forte, quanto para um cenário de venda se o mercado romper a faixa dos 40. Abaixo dos 40, próximo suporte é 32,90. Rumo 3. Rumo 3 rompeu os 4,60, mas rompe dentro já de uma perna, né, que vem vindo. Então não é aquele rompimento ótimo onde a gente bate, respira, segura e depois rompe. Mas teve bom volume e merece uma nota C+, aí. Tá? Mas eu entraria somente pela confirmação, pela superação da máxima de hoje. E no intraday o papel chamou a atenção, estava entre os papéis preferidos para operação de day trade, no rompendo esse primeiro movimento que ocorreu a 1,15. Tá? A gente chegou a ter um movimento de 2,86%, o que cumpriu o alvo por volatilidade. Sabesp, olha só, vai sinalizando rompendo esse suporte em 25,90. O volume poderia estar um pouquinho melhor, mas a gente tem cenário de bandas relativamente estreitas, começa a se abrir de certa maneira um zigue-zague descendente. Dá para pensar numa venda pela perda mínima aqui, já que a gente não rompeu essa sombra, usar a perda da mínima. Tá? Então o Sabesp chama atenção. Ela tem espaço para corrigir no semanal também. VAGR3, a gente chamou atenção para compra a partir da superação da máxima do dia 27. O papel desde então subiu mais de 30% e está com cara de prosseguir nesse movimento de alta. Não é nenhum sinal de reversão por enquanto, mas é claro que entrar a partir de agora começa a ficar bem perigoso. Tá? A gente teria a possibilidade de uma entrada por gap de fuga aí, mas tem seu risco. Melhor é acompanhar no intraday e tentar achar uma brecha. Só que a liquidez está complicada, sempre foi complicada, né? Velid rompe uma zona de suporte por volta aqui dos 29,80. Já foi sinalizada uma venda em Velid ontem, se vocês lembram, pela perda da mínima do candle de ontem, então teria sido acionada hoje. E hoje o papel deixa muito claro o rompimento dessa zona de suporte. E o próximo alvo é o fundo lá de 2013 por volta dos 27,20. Na verdade, dos 27,70 aos 27,20 tem uma zona de suporte. Então se encaixa bem numa venda Velid. E vocês lembram que a gente falou de VEG3 ontem, no gráfico diário, né? Eu expliquei por que não valia a pena se aliar aos compradores nesse papel, mesmo com o martelete de ontem, né? E hoje o papel acionou o martelete, fecha na mínima, e agora repara que a gente tem um zigue-zague descendente, a gente tem um pivô de baixa, tá? Com todas essas médias servindo de obstáculo, essa zona que era suporte vindo de resistência agora. Então é um papel que se encaixa numa venda. Como tem aquela sombra que vocês percebem aqui, né? O ideal seria buscar a venda não na perda mínima de hoje, mas na perda mínima de ontem, segunda-feira, para confirmar realmente o pivô de baixo. Né? A expectativa daí seria de movimento de queda em busca dos 13,30, talvez 12,85. Então esses foram os movimentos mais importantes na minha leitura do pregão de hoje. Espero que as informações aqui tenham sido úteis. Eu finalizo por aqui. Até amanhã.